Americanos na Berlinda pela vida e pela morte. Os Estados Unidos se despediram de 2011 de uma forma típica, incomum, singular. Um apresentador de um programa jornalístico da CNN, o maior programa da rede TV dos Estados Unidos, o jornalista britânico Piers Morgan, foi criticado e depois ameaçado de ser expulso por um abaixo-assinado de quase 80 mil donos de rifles por ter sugerido ao governo que proibisse a venda de armas lá nos Estados Unidos. O que seria uma entrevista do presidente da Associação dos Donos de Rifles, Larry Patrick, acabou se transformando num bate-boca perigoso. De um lado, o defensor da cultura da paz, de outro, um ganancioso empresário defensor da indústria bélica. Do outro lado, milhões de pessoas que veem TV para se orientar, se divertir, passar tempo. Muitas delas vítimas da deseducação política geral do país, mas todas elas vítimas do capitalismo. A liberdade para a venda de armas nos Estados Unidos, como a liberdade de expressão, vem desde a Guerra da Secessão de 1861 a 1865, motivada pelo movimento abolicionista depois da eleição do presidente escravagista Abraham Lincoln, eleito em 1860. A Guerra Civil, denominada Secessão, permitiu a anexação aos Estados Unidos de vários territórios dominados por diversos países, inclusive a Inglaterra. O grande público americano, que adora os programas de jornalismo, ficou estarrecido, na verdade, porque, pela primeira vez, um apresentador do conceito de Piers Morgan botou o dedo na ferida da sociedade. Que hipocrisia é essa de achar horrível o massacre de 20 crianças numa escola em Newton por um psicopata, quando a venda de armas é feita livremente nos supermercados, junto com arroz e feijão, nas livrarias junto com livros, nas padarias junto com pão e manteiga, e até nos cabeleireiros junto com cosméticos e shampoos. A sociedade americana é certamente a mais contraditória do planeta. Também pudera. A construção do império do capitalismo mundial foi possível graças a mais de 3 séculos de exploração de matérias-primas nos países periféricos como o Brasil, com a compra a preços exorbitantemente baixos e a venda dos mesmos produtos beneficiados, industrializados a preços altíssimos. É o caso da construção da ponte Rio-Niterói, no Brasil, com seus mais de 50 quilômetros de extensão. Ela custou aproximadamente 2 bilhões de dólares, hoje em torno de 3 bilhões de reais, mas todo o minério utilizado foi comprado a preço de banana pelos Estados Unidos aqui no Brasil, e beneficiado lá e depois importado ao Brasil como aço, vergalhões, chapas, a um preço infinitamente maior. Durante décadas, o capitalismo americano foi alimentado em troca do apoio militar e de inteligência às ditaduras da América Latina. Milhares de líderes políticos foram presos, torturados, assassinados em países como Brasil, Uruguai, Chile, Peru, Argentina. Criou-se nessa época, entre os ditadores e seus aliados, uma mania perversa de alimentar o capitalismo americano. As melhores frutas, os minérios puros, as melhores carnes eram os produtos exportados e os de baixa qualidade destinados ao mercado interno. Foi assim que o brasileiro, o chileno, o peruano, o uruguaio, o argentino levaram anos sem saber o gosto de um baby beef, por exemplo. Uma carne tão suave e gostosa que, como churrasco, praticamente se dissolve na boca. E só os americanos tinham acesso a esse tipo de gostosura. Eu poderia discorrer horas e horas sobre os males causados ao planeta pelo Império Americano,
mas não é o caso. De outra forma, o objetivo desse comentário não é alimentar o xenofobismo ou fazer proselitismo anti-americanista, mas alertar para a importância das pessoas do planeta em relação a duas questões básicas: a diversidade na formação da sociedade e o pluralismo político, ou seja, as diferentes opiniões políticas serem respeitadas. Diversidade é o esteio de uma sociedade normal, onde os contrários convivem como gente, e não como burro, não como jumento, cavalo, mas como pessoas humanas. Pluralismo é a multiplicidade de opiniões diferentes, onde todos têm direito a se expressar, colocar diferentes pontos de vista a respeito de diferentes assuntos. Fica a pergunta: por que será que isso é tão difícil, quase impossível, na nação mais desenvolvida do mundo?